Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam bem-vindos ao nosso estudo, como temos falado sobre lidar com o poder. E hoje nós vamos falar sobre o rei Amazias. Quero te convidar para que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 25. Enquanto você abre a tua Bíblia, nós vamos orar, pedindo que Deus nos conduza no estudo que estaremos fazendo nesta noite. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua misericórdia e pedimos que teu Santo Espírito nos conduza no estudo que nós vamos fazer. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Já abriu a tua Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2, que nós vamos ler. Diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Vamos parar por aqui. Quero compartilhar com vocês alguns dados pessoais sobre o rei Amazias. Primeiro, o significado do nome dele, que é fortalecido por Deus, seus pais. Seu pai foi o rei Joás, a sua mãe se chamava Jeodã. Quanto à sua família, a Bíblia ela fala sobre a esposa de Uzias, que era Jecolia, e menciona o nome de um dos seus filhos, que foi Uzias, aquele que irá suceder Amazias no trono depois da morte de Amazias. A duração do seu reinado, diz o texto que nós acabamos de ler, que ele começou a reinar com 25 anos de idade e reinou em Jerusalém por 29 anos. O território governado por Amazias foi o Reino do Sul, mais precisamente a cidade de Jerusalém, e a sua morte se deu por um assassinato. Amazias foi assassinado. Tá? Agora eu quero compartilhar com vocês um esboço de alguns feitos do rei Amazias durante o seu governo. Inicialmente quero falar sobre os acertos do rei Amazias. Amazias ele faz o que é correto, mas não de inteireza de coração. O texto vai falar isto. Mas ele fez o que era correto. No começo do seu governo, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele começa bem. Ele começa fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. No início do seu reinado também, assim que Amazias ele se firmou no trono, ele manda punir, ele manda matar aqueles homens que tinham assassinado o seu pai, só que ele age de forma justa e coerente. Ele vai cumprir o que estava prescrito na lei de Moisés, que os filhos não deveriam ser responsáveis pelos atos errados dos pais, nem os pais pelos atos errados dos filhos. Ou seja, ele mata aqueles homens, mas não toca na família daqueles homens. Amazias, no começo do seu reinado, ele enfrenta algumas crises, ele enfrenta alguns problemas com os edomitas. Os edomitas, eles vão declarar guerra ao reino de Judá, e Amazias então vai reunir o seu exército de Judá. Ele tem cerca de 300 mil homens que podem ir à guerra. Amazias reúne estes homens e faz mais. Ele resolve contratar 100 mil mercenários de Israel para que estes 100 mil mercenários possam ir à guerra com Amazias e os 300 mil guerreiros que ele tinha. Só que Deus envia um profeta até o rei Amazias para exortá-lo, para dizer que ele não deveria fazer aliança com estes mercenários, porque estes mercenários eram do reino do norte, e o reino do norte
vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Logo, Deus não queria que esta aliança fosse feita, ou seja, Deus não queria que o povo de Judá fizesse uma aliança com um outro povo que não o adorasse, com outro povo que fazia o que era mal aos olhos de Deus. Amazias ouve a voz de Deus através do profeta. Ele resolve dispensar os 100.000 mercenários e dispensa e vai à guerra com os 300.000 guerreiros que ele tinha. Amazias consegue destruir Edom, consegue vencer Edom, e como conquista, ele traz para ajudar os deuses dos edomitas, e lamentavelmente não só trouxe para ajudar, porque o ideal seria que ele destruísse aqueles ídolos, mas ele trouxe para ajudar, e ele fez daqueles ídolos, daqueles deuses, o seu Deus, e começou a adorar aqueles deuses, os deuses dos edomitas. Deus se entristece muito. Deus manda um profeta falar com Amazias, que Amazias tinha errado, que Amazias não deveria fazer aquilo. Só que Amazias, ele, num ato de orgulho e de arrogância, ele questiona o profeta, manda que o profeta se cale, porque senão o profeta vai morrer. A gente vai ver estas coisas aí, todas estas coisas, em 2 Crônicas, capítulo 25. Aí nós temos toda a história do rei Amazias. Os mercenários dispensados por Amazias, quando voltam para Israel, num ato de vingança, eles passam por algumas cidades do Reino do Sul, eles invadem estas cidades, eles vão ferir algumas pessoas, vão saquear estas cidades. Pois muito bem, nós vamos ver que Amazias começa bem. Ele começa fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, ele começa fazendo o que era justo, ele sai para a guerra, ele consegue vencer aquela guerra, mas ele comete alguns erros. Ele começa bem, mas no meio do seu governo ele comete alguns erros. E eu quero compartilhar com vocês 2 erros cometidos por Amazias. Primeiro, o seu paganismo. Eu já disse que Amazias, ele conseguiu derrotar o povo Edom, mas ele pega os ídolos do povo Edom e ele começa a adorar estes ídolos e a influenciar o povo de Judá a adorar estes ídolos também. O segundo erro de Amazias foi o seu orgulho, a sua arrogância. Ele não aceita a palavra de Deus de exortação vinda através do profeta. Ele, em sua arrogância, em seu orgulho, ele não aceita esta exortação e ainda ameaça punir o profeta. Então Amazias, ele vai cometer estes 2 erros, o paganismo e a arrogância. E como consequência destes 2 erros, paganismo e arrogância, acontecem 2 outras coisas. Ele é punido. O rei de Israel, ou seja, do reino do norte, invade Jerusalém, captura Amazias, destrói algumas cidades do reino do sul, e Amazias é assassinado. Então, como consequência dele não ter dado ouvido à voz do Senhor, ele é punido, ele é capturado e ele é morto. A história do rei Amazias, ela traz para nós algumas lições práticas. Lições estas que eu quero compartilhar com vocês. Vejamos, primeira lição: o Senhor espera de cada um de nós sinceridade. A Bíblia diz que Deus será encontrado por aquele que o buscar, mas o buscar de todo o coração. A Bíblia vai dizer
que Deus está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Então Deus espera de mim e de você adoração sincera, louvor sincero, serviço sincero. De nada adianta ser reto, honesto, correto, direito, se não somos sinceros. De nada adianta fazer todas estas coisas apenas de aparência. Porque Deus, ele não vê somente a nossa aparência, mas ele vê também o nosso interior. Acasias fez o que era reto aos olhos do Senhor no começo do seu reinado, mas ele não deu continuidade a esta retidão. Ele não continuou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então, a primeira lição que aprendemos com a vida de Amazias é que Deus espera de nós um relacionamento sincero. A segunda lição que aprendemos com o rei Amazias é não fazer das nossas conquistas o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso objeto de adoração. Não devemos nos curvar diante das bênçãos, diante destas conquistas, sejam conquistas no âmbito acadêmico, profissional, seja na área financeira. Não devemos fazer destas coisas o nosso Deus, porque o nosso coração estará preso àquilo que priorizarmos, aquilo que nós mais priorizarmos, aquilo que nós mais dermos valor, o nosso coração estará preso, estará acorrentado a estas coisas. A terceira lição que aprendemos com o rei Amazias é que devemos ouvir os conselhos do Senhor. Devemos ouvir os sábios conselhos do Senhor. Quando Deus mandou que o profeta fosse até Amazias e o exortasse, chamasse a atenção dele, dissesse para que ele não adorasse aquelas imagens, ele não deu ouvidos à voz de Deus, não deu ouvidos aos conselhos de Deus. E por conta disso aconteceu algumas coisas que não foram favoráveis nem ao rei Amazias, nem aos seus súditos. Amazias não ouviu os conselhos do Senhor. E a minha pergunta nesse momento é a seguinte: a opinião de Deus é importante para você? O que Deus pensa acerca da tua formação acadêmica, acerca da tua profissão, do teu trabalho, o que Deus pensa acerca daquilo que você está escolhendo para você, tem importância para a tua vida? Tem importância para você? Dar ouvidos aos conselhos do Senhor é sábio. Dar ouvidos aos conselhos do Senhor é inteligente. Dar ouvidos aos conselhos do Senhor é prolongar a nossa existência sobre a face da terra. E quarta lição que nós aprendemos com a história do rei Amazias é que devemos ter cuidado com a arrogância, com a prepotência, com o orgulho. O que é arrogância? É a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral suposta, uma coisa que não é precisa, moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Ou seja, uma pessoa por se considerar moralmente melhor, socialmente melhor, mais inteligente, ter um comportamento mais ajustado, ela se considera melhor do que uma outra pessoa. Isto é uma pessoa arrogante. Este sentimento pode trazer ruína, não só para o arrogante, mas também para as pessoas que vivem com este arrogante. Foi o que aconteceu com Amazias, com a sua família e com o povo de Judá. A arrogância nada mais é do que uma demonstração aberta de senso de alta importância.
Ou seja, a pessoa se considera melhor. Ela se considera mais justa, mais honesta, mais correta. Então nós podemos tirar como lições práticas da vida de Amazias que devemos ser sinceros diante de Deus, não devemos fazer das nossas conquistas o nosso Deus, devemos ouvir sempre os conselhos do Senhor e devemos ter cuidado com a atitude de arrogância. E para terminar, eu quero pedir para que você reflita nas perguntas que eu vou te fazer. Quem é você realmente? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está de olho em tuas atitudes, em tuas ações, quem é você de fato? Longe da igreja, longe dos teus irmãos na fé, o que Deus vai ver quando Ele te sondar, quando Ele olhar para dentro de você, o que Deus vai encontrar dentro de você. A história do rei Amazias, ela deve nos fazer pensar e repensar a nossa trajetória. Pensar e repensar o nosso estilo de vida. Pensar e repensar a forma como temos vivido esta grande dádiva que Deus nos deu, que é a vida. Deus nos trouxe a existência, Ele nos deu este presente e devemos viver este presente da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que a história do rei Amazias, ela sirva para te abençoar, sirva como alerta para aquilo que você e eu devemos e não devemos fazer. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua misericórdia, porque ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Não merecemos a tua misericórdia, mas clamamos por ela sobre a nossa vida, porque ai de nós, se não fosse a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos ainda, Deus, que teu Espírito nos ajude a entender o que o Senhor falou conosco nesta noite. E Deus, ajude-nos a colocar em prática as lições que aprendemos com a tua palavra nesta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos